Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Érica Martins, sou mãe de um adolescente com síndrome de Tourette e venho falar um pouco da minha experiência como mãe, que tem aprendido muito sobre Tourette ao longo desses últimos 10 anos e tem compartilhado nas páginas Síndrome de Tourette BR com todas as famílias Tourettes e pessoas que queiram aprender um pouco mais como conviver com a Tourette. Então, hoje esse vídeo ele está sendo feito para falar um pouquinho de algumas situações que eu venho recebendo através de mensagens, que é a dúvida das famílias sobre o diagnóstico correto da síndrome de Tourette. A gente sabe que aí no Brasil, não é, existe uma situação muito difícil de se conseguir um médico indicado. Existe uma situação muito difícil em se conseguir médicos que realmente entendam da síndrome de Tourette e tratem pessoas com Tourette. A gente sabe que os médicos especializados e mais indicados para indicar o diagnóstico são o psiquiatra, e no caso da falta de um psiquiatra na região, ou no plano de saúde, ou no sistema público de saúde, as famílias também podem buscar a ajuda de um neurologista. Mas o que é que acontece? Muitos psiquiatras e neurologistas em algumas cidades do Brasil, se não da maioria das cidades, eles trabalham com vários tipos de transtornos e problemas neurológicos, né? Ou problemas psiquiátricos, mas muitas vezes a Tourette, ou a síndrome de Tourette, de Gilles de la Tourette, não foi uma especialidade aprofundada por esse médico durante a sua formação. E aí é que fica o problema das famílias, que ficam buscando os médicos e ficam tendo N diagnósticos diferentes, não é? Às vezes até incorretos, do que passa-se com a criança, com o adolescente ou com o adulto com Tourette. E aí essa pessoa muitas vezes fica tendo vários tipos de tratamento que não são os corretos para o seu problema, e acaba que a família perde um pouco de tempo e os tiques às vezes podem até se acentuar. Eu, no início da busca, tive essa situação porque comecei a ir em psicólogos, comecei a ir em pediatras, comecei a ir em neuropediatras para buscar um diagnóstico, para que os médicos me dissessem o que se passava com meu filho. E o que eu percebia é que muitas vezes, a maioria das vezes que eu fui, eu tinha vários diagnósticos diferentes. Então, como nenhum diagnóstico batia ou coincidia, porque eu não buscava um médico só, eu busquei 3, 4 médicos de uma vez só para ver se os diagnósticos coincidiam, para que eu pudesse ter certeza de que o que o meu filho tinha era realmente o que eles estavam falando. Então, alguns pediatras diziam que podia ser a hiperatividade, porque ele era hiperativo, não é? Uma criança hiperativa podia estar tendo um estresse elevado por conta de estar na escola, estar entrando na escola, por conta de mudanças também que a gente teve. A gente se mudou de casa, adaptação escolar, mudança de rotina, falta de uma rotina, não é? Que alguns médicos diziam que influenciavam também, e eu entendo porque meu filho realmente ele é hiperativo, ele era hiperativo demais, e ele melhorou muito quando a gente começou a criar um sistema de rotina no cotidiano dele, no dia a dia dele. Então, os diagnósticos não batiam. Os pediatras e os psicólogos iam mais para o lado da hiperatividade e do estresse e da falta de atividades e me indicavam, não é, colocar ele em atividades de ginástica, de futebol, em atividades esportivas. E os neuropediatras, eu fui para duas na época. Uma indicou que ele não tinha como dar o diagnóstico, porque não saía nada nos exames, e o outro disse que poderia ser realmente estresse do cotidiano do dia a dia, que era normal nas crianças, quando elas estavam entrando na vida escolar, né? O mundo novo, a dificuldade de se afastar dos pais,
interagir com outras crianças. E isso poderia também ser o estresse do entrar na escola com a hiperatividade dele. Então, eu fiquei muito na dúvida, porque eu via que, apesar dele estar começando a ir para fazer esportes, eu coloquei no futebol, depois eu coloquei na natação, eu via que os tiques, eles não passavam. Mas o que dificultava ainda mais é que, quando eu levava ele aos médicos, ele não fazia tique nenhum. Ele não tinha nada. Nem tinha o sonoro, que era o barulho que ele fazia na garganta, como se fosse um pigarro. E alguns médicos até diziam que isso era uma alergia, que podia ser o glúten, porque eu trabalhava com confeitaria, fazendo bolos, né? Eu tinha uma confeitaria, então alguns diziam que isso podia ser o glúten, podia ser o ovo, podia ser o leite. Todo tipo de preparo que eu utilizava em casa poderia estar contaminando o ar e podia estar causando alergias alimentares nele e alergia respiratória. Por isso, o pigarro na garganta. Mas eu isolei a cozinha e via que isso não passava. E ele também tinha mexido no braço constantemente, era jogando o ombro e o bracinho para trás. E isso ele só fazia quando estava sem estar em presença de pessoas estranhas. Então, outra questão também que dificulta muito o diagnóstico é que esses tics, quando eles começam a aparecer, eles não são ininterruptos, ou seja, eles não ficam acontecendo durante 5 dias, 6 dias, 7 dias seguidamente ou todas as horas durante o dia inteiro. Algumas crianças, é normal que algumas crianças realmente, por conta de estresse, de mudanças em sua rotina, por problemas que estejam acontecendo na família, às vezes até por questão de divórcio dos pais, elas podem ter alguns tiques temporários. Por isso que os tiques, eles podem ser temporários, eles não querem dizer que todo tique que apareça seja da síndrome de Tourette. Algumas crianças, algumas pessoas, elas podem ter tique nervoso, que é um tique ocasional, de acordo com a situação ou de algum tipo de ambiente ou situação estressante que a pessoa esteja vivendo. E esses tiques, eles podem aparecer e sumirem, não é? Por exemplo, tem gente que tem uma mania de piscar o olho constantemente e isso pode ser um tique passageiro. Ela faz durante um período de estresse e depois ela fica normal e não tem mais esse tique. E algumas pessoas, para serem diagnosticadas com síndrome de Tourette, a maioria dos especialistas em síndrome de Tourette, psiquiatras e neurologistas, dizem que para ser síndrome de Tourette, a pessoa tem que ter pelo menos um tique sonoro e 2 ou mais tiques motores que durem entre um período de 6 meses ou mais de 6 meses a 1 ano. Ou seja, só que isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar tendo isso 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias por mês. Esses tiques, eles podem mudar, eles vão aparecer em alguns momentos de pico de estresse ou de ansiedade, em momentos como, por exemplo, quando vai para a escola, ou quando chega da escola, em momentos quando a criança vai ganhar alguma coisa e ela sabe, ela está muito eufórica, ela está muito animada, então ela começa a ter pigarros, ela começa a fazer barulhos, a fazer movimentos no ombro, a jogar a cabeça para o lado ou para trás, ela começa a fazer caretas, mexendo o corpo, mexendo a boca. Então, esses tiques, se forem conjuntos, aparecendo um tique sonoro com 2 ou mais tiques motores no corpo, eles, por mais de 6 meses ou um período aproximado de 1 ano ou mais, eles podem sim ser considerados tiques relacionados à síndrome de Tourette. Só que esse diagnóstico não pode ser fechado somente com isso. Isso vai depender de toda a observação clínica que o médico vai fazer numa consulta, juntamente com o relato que a família vai fazer ao levar essa criança a esse especialista, que, na minha opinião, deve ser primeiro um psiquiatra. O psiquiatra, ele está muito mais, como é que eu posso dizer? Ele está muito mais ligado
há situações e diagnósticos de causas neurológicas e psíquicas ou psiconeurológicas, e ele vai conseguir identificar melhor o tipo de síndrome que a criança tem. Porque caso não seja síndrome de Tourette, ele tenha um diagnóstico diferenciado, esse psiquiatra ele está mais preparado para indicar isso. Um neurologista, ele também pode dar esse diagnóstico, mas eu tive muito mais dificuldade em conseguir neurologistas que entendessem da síndrome de Tourette e que soubessem realmente identificar do que de psiquiatra. Quando eu perdi muito tempo com neurologistas e não conseguia fechar esse diagnóstico, eu consegui fechar o diagnóstico realmente com um psiquiatra, e aí depois de ter esse diagnóstico do psiquiatra, que era algo que eu já vinha pesquisando e bateu com tudo que ele disse, eu levei para uma equipe de neurologistas de um hospital público em minha cidade, um hospital universitário, que era especializado em tratamento de síndrome de Tourette. Como isso é muito difícil em muitas cidades do Brasil, então eu indico que as famílias deixem um pouco o preconceito de lado, porque o que acontece às vezes é que as famílias demoram muito e tardam em iniciar um tratamento que podem ajudar essa criança ou essa pessoa com Tourette, porque tem medo e tem preconceito em relação a levar o seu filho ou a pessoa de sua família a um psiquiatra. Gente, a gente tem que quebrar esse tabu. Psiquiatra não é médico de louco, de pessoas desequilibradas mentalmente. O psiquiatra é um médico que trata problemas psiquiátricos, problemas mentais, problemas também neurológicos e que tem autorização de medicar. Ele é o médico que pode medicar, prescrever, além da medicação, as terapias adequadas para aquele problema. E vamos falar a verdade, hoje em dia, no estresse, no dia a dia que a gente vive, nas situações com crises econômicas, financeiras, geopolíticas no mundo todo, afetando todos nós, direta ou indiretamente, todos nós podemos e precisamos em algum momento ter acesso a um psiquiatra, porque a gente vive num estresse imenso. Muitas pessoas, principalmente pós-pandemia, vêm sofrendo de ansiedade, de problemas de depressão, de pânico, e isso tudo ela não pode tratar somente com terapias, com psicólogos. Ela deve ter um acompanhamento psicológico, mas para que ela possa ter um resultado muito mais efetivo em seu tratamento, precisa sim tomar uma medicação que ajude, um anti-ansiolítico, um antidepressivo, uma medicação que ajude a pessoa a dormir melhor, para poder ter uma rotina mais equilibrada. Então, o psiquiatra é um médico que vai ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda por estarem esgotadas mentalmente ou por ter algum tipo de problema neuropsicológico, emocional, a fazer o uso de um tratamento medicamentoso para ajudar aquela situação. Então a gente não pode fechar somente os olhos e dizer: ah, eu não vou levar meu filho num psiquiatra, eu não vou levar essa pessoa no psiquiatra, porque o que é que minha família vai dizer? O que é que as pessoas vão dizer? Que meu filho está indo para psiquiatra, meu filho tem problemas, que meu filho não é normal. Gente, como mãe, eu vou dizer a vocês, eu perdi muito tempo porque eu não fui logo num psiquiatra. E só depois de ir a um psiquiatra é que meu filho foi medicado corretamente e a gente começou a ver o resultado com a medicação. Mas eu também quero lembrar que nenhum psiquiatra vai dar logo a solução para o problema do tique ou da síndrome de Tourette. Por quê? Porque os pais, por ansiedade, chegam no médico, lá no psiquiatra ou no neurologista, e querem a cura definitiva e querem a solução para o problema. Como se fosse isso possível e como se isso fosse dado num passe de mágica e rapidamente. A gente vive numa vida tão corrida que a gente quer resultado rápido e imediato para tudo. E, infelizmente, com a síndrome de Tourette e outras síndromes raras, também como o autismo, não é assim. Uma criança ou um adolescente ou uma pessoa que tem síndrome de Tourette ou autismo, ele vai ter a síndrome de Tourette e autismo para o resto da vida. Mas em relação à síndrome de Tourette,
A síndrome de Tourette não vai impedir que essa pessoa tenha uma vida normal e de qualidade, que ela possa ter uma profissão, que ela possa casar, que ela possa estudar, que ela possa trabalhar, que ela possa ter uma vida social normal. Em alguns casos, a gente sabe que existem casos mais graves e existem casos mais leves, como o autismo também. Existem casos graves, um autismo mais severo, que impedem a pessoa de ter uma vida social normal ou de ter uma vida com trabalho, com estudo, com interação social, não é? E ela fica muito dependente. Como tem casos de autismo leves, que a pessoa pode sim ter uma vida social, ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela conversa, ela interage, ela só não tem aquela questão do contato físico. Não gosta de contato físico, não fala focando nos olhos, não gosta muito de estar em lugares com barulho, porque o barulho incomoda. O autista, ele não gosta, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele tem uma questão de tudo no lugarzinho que ele quer, tudo do jeitinho que ele quer. Ele tem uma rotina diferente, porque ele vive num mundo onde esse mundo tem umas regrinhas diferentes do que a gente está acostumado. Então a família tem que tentar aprender sobre isso, para aprender a conviver e aprender a adaptar a sua vida à vida dessa criança. Então essa é a realidade também que vai passar com a família de uma pessoa com Tourette. A família tem que entender que a partir do momento que a gente tem o diagnóstico da síndrome de Tourette, a gente não pode mais pautar a nossa vida como cuidador, como a mãe que vai cuidar, ou como o cuidador principal dessa pessoa com Tourette, no que a gente quer. A gente não vai fazer nossa rotina baseado nos sonhos da gente, no projeto da gente, no que a gente planejou para a nossa vida. Infelizmente, a gente não vai. Eu digo isso porque eu tinha projetos, tinha planos para minha vida. Eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação e eu tinha projetos para minha vida que eu gostaria de ter concretizado. Eu fiz um intercâmbio, fui estudar fora, fui para os Estados Unidos e eu estava tendo toda uma sequência na minha vida planejada para que eu pudesse me tornar uma professora bem qualificada e quem sabe até depois pudesse lecionar em universidades. Passei em concurso público como professora municipal na minha cidade, mas eu não pude exercer. Então, assim, eu tive que em algum momento, depois do diagnóstico do meu filho, de saber o que é que eu ia fazer a partir daquele momento, de tentar redescobrir qual é o caminho que eu ia tomar. Porque eu tentei ainda trabalhar quando eu voltei para o Brasil como professora, mas ele tinha tantas questões que as pessoas não conseguiam cuidar bem, que eu tive que em algum momento escolher o que é que eu ia fazer. Não dava mais para ficar trabalhando fora e voltando para casa. A cada momento que alguém ligava, olha, ele não está bem, olha, ele está com isso. Ele também tinha questões de alimentação, alergias alimentares, que também causavam muitas crises alérgicas severas. E isso tudo se juntava, isso tudo se misturava, isso tudo dificultava o diagnóstico. E foi complicado no início, quando ele era bem pequeno. E eu tive que tomar uma posição e ver que não estava dando mais. Eu vivia estressada, eu vivia sem dormir, eu vivia cansada, eu vivia numa rotina esgotada. À noite, quando era o momento do meu corpo descansar, física e mentalmente, eu não conseguia, porque ele não dormia bem, ele tinha um sono inquieto, acordava várias vezes durante a noite, me chamava, e isso fazia com que, como eu não dormisse, eu ficasse mais esgotada no dia seguinte, mais estressada no dia seguinte. Ele era super hiperativo, fazia tudo ao mesmo tempo, e aí foi quando eu comecei a buscar os médicos. Eu buscava um psicólogo para saber porque ele não descansava, porque ele não dormia bem, porque ele tinha tanta alergia, porque ele tinha crises, porque ele não parava dentro de casa, era o tempo todo andando. E isso estava me deixando, gente, realmente esgotada. Então, eu tive que parar e ver que a realidade com meu filho era diferente do que eu esperava.
E eu não podia culpá-lo. A criança não tem culpa. Nós não temos culpa como os pais. Ninguém é culpado. A situação ocorre e cabe a gente, como adulto, como uma pessoa madura, não é? Como mãe que ama seu filho, independente da situação em que ele está. Porque nós, quando temos um filho, a gente não pode ficar esperando a vida perfeita. A gente tem que ir se adequando e quando nasce um filho, nasce uma mãe. A partir do momento que essa criança vai aprendendo, nós vamos aprendendo a ser mãe com ela. Eu tive essa experiência. Eu tenho um filho único e a partir do momento que você tem o seu primeiro filho, você vai aprendendo o que é ser mãe, o que é cuidar, o que é amar, o que é fazer o melhor para que aquela criança cresça bem, com saúde, com bem-estar, cresça uma criança feliz. Então, hoje eu entendo perfeitamente que essa situação da síndrome de Tourette foi bastante desgastante para mim nos primeiros anos. Não durou dias nem meses o desgaste. Foram anos, gente. Eu passei 6 anos sem ter um diagnóstico correto. Eu passei 6 anos correndo atrás de médico. Eu passei 6 anos onde eu não tinha apoio da família. Eu passei 6 anos tendo problemas no meu casamento, porque meu marido não aceitava que ele tinha um problema. Meu marido não dizia que eu era exagerada e achava que tinha que resolver tudo assim, castigando, bota ele de castigo. E às vezes meu marido perdia a paciência, gritava com ele, e eu não aceitava que ele gritasse, porque eu entendia que meu filho não estava bem, e a gente discutia muito. Minha vida conjugal ficou muito problemática. A gente começou a ter problema relacionado à nossa intimidade, mesmo como casal. A gente não se entendia, era muita discussão, muita briga, muito problema interno dentro de casa. Ainda haviam os problemas financeiros, ainda haviam outros tipos de problema, porque a gente estava